Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora contextualizando o conceito de minimização de custos aos processos logísticos. Só é possível agregar valor ao serviço prestado ao cliente, minimizar os custos, se a organização realizar suas operações de logística de forma integrada. Propiciar sinergia entre os departamentos de compras, planejamento, transporte, armazenagem, estoque, tecnologia de informação seguramente sustenta essa tão desejada logística integrada. Vamos então resumir algumas das estratégias para se implementar a logística integrada e, por sim, potencializar a minimização dos custos. Utilizar logística para influenciar forças competitivas, fazendo com que os seus fornecedores e clientes se tornem mais dependentes deles, ou por meio da utilização do investimento significativo em nova rede logística para desestimular outras organizações a competir em determinado mercado. Adotar logística inovadora com práticas para alcançar novos mercados ou obter vantagem competitiva no mercado onde já atua. Exceder limites da área do depósito, adotando planejamento de frota por meio de centros de distribuições, pode aumentar a competitividade no mercado regional, subtraindo, obviamente, custos de transporte e prazos de entrega. Buscar novas soluções de sistemas. Elas tendem a considerar a gestão logística como uma das competências essenciais para o seu sucesso. Vamos agora falar sobre algumas estratégias adotadas para alcançarmos essa tão desejada minimização. Monitorar o nível de estoque e a resposta eficiente ao consumidor são duas grandes ferramentas que a gente tem nos dias de hoje. As operações rotineiras de compras estão sendo substituídas por esses mecanismos informatizados de solicitação da demanda pelo monitoramento dos níveis de estoque em tempo real por parte do fornecedor. E o varejo já vem utilizando de forma muito intensiva sistemas de resposta eficiente ao consumidor. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as principais tendências logísticas para os próximos anos. Estudos recentes, feitos por empresas de grande credibilidade, mostram ferramentas e tecnologias que estão sendo aplicadas nas operações logísticas com vistas a maior eficácia e rapidez. Dentre elas, a gente pode destacar algumas: logística antecipada, a verticalização de estoque, a entrega no mesmo dia, a implementação de múltiplos canais logísticos, uma demanda personalizada, os famosos veículos autodirigíveis, toda a capacidade de dados que o Big Data nos traz, a realidade aumentada, a famosa internet das coisas, entrega por drones é uma tendência que aumenta cada vez mais, e a identificação de materiais por radiofrequência, famosa RFID. Vamos agora observar um estudo de caso que contempla algumas dessas tecnologias e ferramentas citadas. Por meio da utilização da tecnologia de informação, a gente foi observar esse estudo que trata de um operador logístico especializado em logística hospitalar, ou seja, um segmento absolutamente crítico. Como premissas temos projetos de gestão logística em organizações de saúde no Brasil por um período de 4 anos, que tinha foco na otimização de estoque, rastreabilidade de materiais e medicamentos, fundamental para esse segmento, tomando por base a utilização de tecnologia de automação e também por radiofrequência e sistema de gestão logística. Só aí já vimos 3 das ferramentas citadas. A empresa atua em hospitais públicos e privados, laboratórios clínicos, almoxarifados hospitalares e os famosos centros de distribuição. Quais são os processos atendidos pelo sistema? Gestão dos prazos de entrega dos fornecedores, recebimento e conferência dos produtos, armazenagem, separação de pedidos, o famoso picking, distribuição, identificação do produto com lote e validade, outra coisa fundamental para o setor hospitalar, por código de barras, a unitarização, a individualização e o fracionamento de materiais e medicamentos na unidade mínima de consumo, na unidade de saúde, a elaboração de kits customizados por procedimentos cirúrgicos ou de enfermagem, gestão de próteses e materiais especiais, gestão de materiais reprocessados, rastreabilidade de todos os insumos do ponto de origem até o paciente, via automação, a otimização do processo de compras,
prescrição eletrônica, atendimento de farmácia ambulatorial, toda a gestão sob a central de transferências, a emissão dos relatórios gerenciais e de acompanhamento de processo, isso de uma forma bastante customizada. Muita coisa, né, gente? O que foi usado em termos de tecnologia para isso, né? Primeiro, se recorreu a um sistema WMS chamado Unilog, que vai ajudar muito a operacionalização do armazém logístico, utilizando desde rastreabilidade de lote, passando pela validade dos medicamentos e materiais, um conceito interessante, né? O primeiro a vencer, o primeiro a sair. Ou seja, é o FIFO, uma adaptação do bom e velho FIFO, né? O First In, First Out. A otimização da gestão dos recursos hospitalares e na rastreabilidade de materiais e medicamentos. Para isso, adotamos planejamento de compras, com tomada de decisão do planejamento de estoque, compra, avaliar o estoque máximo e mínimo, compra em andamento, consumo e demanda média por período redefinido e a cobertura de estoque em dias. O acompanhamento das entregas. O sistema possui um módulo que acompanha as entregas dos produtos no almoxarifado ou no hospital. Isso permite que o fornecedor acesse na sua própria tela dia e hora de entrega, número da ordem de compra, da nota fiscal, descrição do produto com lote, validade, embalagem, tipo de veículo de entrega e até outras informações pertinentes. Esse, gente, é o primeiro passo para a rastreabilidade que é tão requerida. Agora, sob o ponto de vista de recebimento, armazenagem e separação de produtos. Automação por coletores de dados, de novo via radiofrequência. 5 tipos de etiqueta, né? Essas etiquetas classificam e identificam esses produtos, desde o endereço até a caixa, o produto propriamente dito. Tem também a central de unitarização, que a gente consegue através da produção de doses individualizadas de materiais e medicamentos para a realização da famosa dispensação por dose unitária, que é obtida através de um módulo do sistema que emite ordens de produção para as equipes realizarem o processo de unitarização de materiais, medicamentos ou kits. Já a dispensação por dose coletiva ou por dose unitária é realizada por prescrição médica, que pode ser eletrônica, diretamente no sistema ou através da transcrição da prescrição realizada e validada pelo farmacêutico. A gestão da rastreabilidade, caso ocorra algum recall, né, o recolhimento desse medicamento, alertado pela Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informando sobre a necessidade de recolhimento de um determinado lote de um medicamento ou material, o hospital precisa ter a informação de onde estão armazenados todos os produtos desse lote, bem como que pacientes fizeram uso desse processo. Essa nova imagem, pessoal, mostra todo esse fluxo operacional desde o hospital, chegando lá na ponta ao paciente. Quer dizer, o WMS, com todas essas ferramentas que a gente citou, nos ajuda muito a ter essa visualização gráfica que vocês estão observando agora. E por fim, pessoal, os indicadores logísticos para a tomada de decisão. Curva ABC de estoque, curva ABC de consumo, curva XYZ da comparação entre as curvas ABC, cobertura de estoque, mix de estoques, acurácia desse estoque, isso é fundamental, percentual de itens vencidos no período e percentual de requisitos atendidos no prazo estipulado. Esses resultados mostraram para a gente toda a evolução no processo da transferência de estoque. A gente consegue visualizar aí, por meio da apuração dos dados, como isso melhorou desde a unidade origem até o ponto destino. Então, a transferência de estoque conseguiu ser muito melhor efetuada a partir do uso dessa tecnologia. A seguir, a gente pode observar nesse gráfico toda essa queda representada, né? E o antes e o depois mostram para a gente, através desses gráficos, temos o gráfico barra e agora o gráfico pizza, que mostra para a gente claramente toda a evolução alcançada por essa aplicação do modelo desse WMS com mais essa oferta repleta de ferramentas, fez com que essa operação logística hospitalar melhorasse demais. Ou seja, as organizações de saúde começam a perceber que a melhora do desempenho de seus processos passa necessariamente pela adoção de tecnologia de informação em sua cadeia de suprimentos. Nesse contexto, muitos hospitais e unidades de saúde já implantaram ou estão em fase de implantação de sistemas de tecnologia de informação como solução para minimizar os custos e criar vantagem competitiva para atendimento das expectativas de seus clientes. Gente, um prazer bater mais esse papo com vocês. Ótimos estudos. Espero revê-los em breve. Um grande abraço.
Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar contextualizando o conceito de minimização de custos associado agora ao processo de transporte. Podemos definir transporte como o deslocamento das mercadorias de um ponto ao outro de uma rede logística. É necessário que sejam respeitadas as restrições de integridade das mercadorias e de confiabilidade de prazos. Embora a função transporte não agregue valor aos produtos, ela é fundamental para que eles cheguem ao seu ponto de aplicação de forma a garantir o melhor desempenho dos investimentos dos diversos agentes econômicos envolvidos no processo. Dessa forma, evidenciamos claramente a importância do componente custos nesse processo. Por representar a parcela mais significativa em termos de custo, repare que os transportes podem representar mais que 50% das despesas logísticas. Transporte é um dos principais componentes da operação logística. Além dessa grande relevância financeira, a função transporte tem um papel preponderante para a manutenção do nível de satisfação do cliente. Por quê, pessoal? O que o cliente quer? O objetivo logístico é ter o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no local adequado e garantindo o menor custo possível. Os modais de transporte são preponderantes para a determinação dos custos das operações logísticas. E buscar alternativas na escolha dos modais de transporte, e dependendo da operação logística, até combiná-los, né, o que chamamos habitualmente de transporte intermodal, não só pode minimizar esses custos inerentes, como também garante que as mercadorias cheguem aos seus destinos. Num país como o Brasil, de extensão continental, isso é fundamental. Vamos agora, por meio dessa tabela, analisar as informações relacionadas aos modais de transporte e seus custos inerentes. Modal, avaliação de custos. Essa é a nossa tabelinha que a gente vai fazer agora. Ferroviário, altos custos fixos em equipamentos, terminais, vias férreas e etc. Custo variável baixo. Modal rodoviário, custos fixos baixos, rodovias estabelecidas e construídas com fundos públicos. Custo variável médio, combustível e manutenção com impacto aí. Já o aquaviário apresenta um custo fixo médio, navios e equipamentos associados, custo variável mais baixo, capacidade de transportar uma grande quantidade de tonelagem, dilui bastante isso. Já o dutoviário, o custo fixo é mais elevado, direitos de acesso, construção, requisitos para controles das estações e capacidade de bombeamento. Uma operação de engenharia bem pesada essa. Custo variável já é mais baixo, nenhum custo de mão de obra, de grande importância para gerir o processo dutoviário. Já o aéreo tem um custo fixo muito alto, aeronaves e manuseio de sistemas de carga. Custo variável alto também, combustível, mão de obra e manutenção das aeronaves. Vamos agora, pessoal, analisar um estudo de caso que ajuda a gente a visualizar isso melhor. A gente está falando da redução de custos no frete, da logística de distribuição de uma empresa no setor alimentício. Foi até dito que se aplicou a famosa logística 4.0, né, que vem embarcada na Revolução Industrial 4.0 que a gente tem nos dias de hoje. Quais foram as premissas para esse estudo? Minimizar o custo com o transporte, utilizando pesquisa operacional com base em programação linear, ou seja, um modelo matemático para indicar a quantidade de veículos necessários a serem utilizados pela empresa, ou seja, menos desperdício. Pesquisa operacional caracterizou-se pelo conjunto de técnicas que faz uso desse método científico para auxiliar os operadores logísticos na tomada de decisão. Levando em consideração a demanda diária e a velocidade de cargas dos veículos, eles obtiveram esse estudo por meio do software Lindo, que trata de linear interatividade e uma otimização do processo. Quais os dados fundamentais dessa empresa do estudo? Eram 11 cooperativas filiadas, mais de 100 mil famílias associadas, 65 mil produtores cooperados, mais de 28 mil empregados, sendo que mais de 10 mil ainda associados nessa cadeia. Atua na
industrialização e comercialização de diversos gêneros alimentícios, como suínos, aves, lácteos, massas e por aí vai. A unidade desse estudo é um centro de distribuição, localizada no município de São Paulo. A unidade possui um contrato com 90 empresas transportadoras, que chegam a um total de 148 veículos. São expedidas, em média, 620 toneladas de produtos, ou refrigerados ou frigorificados por dia, ou seja, muito intenso. Capacidade total de veículos disponível é de 675 toneladas. Na tabela a seguir, apresenta os dados dos veículos da frota atual. Temos o tipo de veículo, a quantidade de veículos, a capacidade em tonelada de cada veículo e o custo por frete de cada veículo. Vamos lá. Os resultados mostraram para a gente o seguinte, ó. Obtidos pelo modelo matemático, a redução da quantidade dos veículos urbanos de carga de 83 veículos para 69, uma excelente redução, visto que a demanda média diária seria atendida normalmente pela quantidade de veículos sugerida, ou seja, otimizando o carregamento deles. Na próxima tabela, a gente mostra a comparação entre o valor diário do custo atual e o custo ótimo encontrado. O custo atual estava na monta de R$ 107 mil e o custo ótimo de R$ 97 mil. Ou seja, esses resultados apontaram por uma redução do custo diário com o transporte em 9,6%, um excelente resultado. Vamos mostrar para vocês um quadro de frota sugerida pelo software, pelo sistema que foi utilizado nesse estudo, por o alcance dos resultados desejados. Imagina que pela tipologia dos veículos, a quantidade de veículos e a capacidade de carga. Essa foi a correlação que esse modelo matemático, através da programação linear, trabalhou. O resultado apresentado pelo software mostrou para nós uma redução de 14 veículos do tipo VUC1. Isso significa uma redução da capacidade de carregamento de 53,2 toneladas por dia. Em termos de custo de entrega, sofreu uma redução de R$ 173 para R$ 157. Em um ano, gente, jogando isso, anualizando esse dado, a economia conseguida é de aproximadamente R$ 445 mil em custo de transporte. Um belo estudo que trouxe para a visão prática para a gente como é interessante utilizar tecnologia, como é interessante utilizar inovações para ter uma minimização de custo logístico associado ao transporte. Grande abraço, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ótimos estudos e até a próxima, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar contextualizando o conceito de minimização de custos associado agora ao processo de estoque. Setores distintos de economia, predominantemente as organizações nacionais, infelizmente não têm dado a devida importância à gestão de estoques. Por que será que as organizações se preocupam muito com seus processos de fabricação e até com os processos comerciais e deixam os demais, como os processos logísticos, por exemplo, sem a devida importância? Engana-se quem pensa que isso se deve à ausência de ferramentas ou metodologias científicas. Não. A real explicação está associada à falta de conhecimento para aplicá-las, ou seja, elas existem. Vamos então analisar as consequências da gestão de estoque não sistematizada e, por consequência, ineficaz para uma operação logística. É relativamente comum nas organizações que, quando o capital de giro não consegue garantir a continuidade da operação, entra em cena aquelas famosas reuniões emergenciais, também chamadas de apagar incêndio, né? Vamos resolver, e é difícil fazer dessa forma. Para conviver com essa ineficácia operacional, as organizações erradamente investem mais capital em estoque do que necessário. Nesse momento, embora elas pensem que estão resolvendo um problema, elas estão, de fato, prejudicando suas finanças por essa análise inadequada. Agora, vamos observar um outro olhar sobre o processo da gestão de estoque que se relaciona diretamente com os custos associados. Algumas das mais importantes gerências de uma organização,
como a financeira, de produção, de vendas e de compras, em determinados momentos têm intenções diferentes sobre a política a ser adotada para a gestão de estoques. Vamos tentar exemplificar isso um pouco para ficar mais claro. A gerência financeira não quer ter capital imobilizado na forma de estoque. Já a gerência de produção deseja manter estoque suficiente para que o seu fluxo e programação de produção não seja atrapalhado. Já a gerência de vendas quer um estoque alto. Para quê? Para garantir nível de atendimento ao cliente, não faltar nunca produto para entregar para o cliente dele. Em contrapartida, a gerência de compras quer comprar estoques maiores, achando que vai garantir menores preços. Pois é, a situação não é tão simples assim. Em muitas questões, esse tipo de atitude faz com que esse conflito gere a direção das organizações a necessidade de compatibilizar o interesse de cada uma dessas gerências, visando a melhor operação possível, obviamente focando na minimização dos custos, sem comprometer a qualidade de atendimento aos clientes. Como é que atende essas gerências todas, né? Vamos tratar agora de apresentar algumas aplicações adotadas por organizações que estão alcançando bons resultados. Dentre essas ferramentas poderosas, podemos citar a ferramenta do Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing surgiu primeiramente na década de 50 na indústria japonesa e desde então tem sido aplicado em diversos setores econômicos. E, devido à sua importância para o resultado empresarial, a logística não pode deixar de usar esse conceito e suas técnicas. A gestão Lean, também conhecida como gestão enxuta, está baseada na redução de desperdícios. Alguns estudos mostram que, ao aplicar o modelo, as organizações podem reduzir seus custos em até 25% e elevar sua produtividade em até 40%. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Dentre os problemas que podem ser minimizados por meio da aplicação das ferramentas Lean, podemos citar a ausência de espaço de armazenamento, espaços desorganizados, ocupação excessiva de corredores, avarias nas mercadorias, falta de identificação de estoques, falhas na expedição, atrasos no carregamento de mercadoria e riscos de acidentes. Muita coisa, né, pessoal? Vamos tentar observar um exemplo agora? Com as mudanças do mercado, formas tradicionais e pouco dinâmicas não são mais suficientes para avaliar o desempenho e gerenciar os negócios. Podemos dizer que esses modelos ultrapassados não avaliam de forma satisfatória o desempenho das cadeias de valor, uma vez que a preocupação consiste na avaliação de processos individualmente. Vamos então observar alguns exemplos de indicadores desdobrados na ferramenta do Lean Manufacturing que as organizações podem aplicar para monitorar a operação logística, incluindo a gestão de estoques. Essa tabela nos mostra as colunas de indicador, a sistemática que define como é avaliado e como é medido e a fórmula, a métrica para calcular isso. Dentre os indicadores, vamos destacar índice de ocupação do armazém, índice de carregamento ou descarregamento, índice de separação e expedição de mercadorias, o tempo de fila, o índice da utilização de equipamentos e o tão almejado nível de estoque. Repara que esses indicadores estão exatamente associados ao que a gente quer controlar. Reiterando que retiramos dessa pesquisa apenas os indicadores relacionados a estoque. Apresentar um Lean Manufacturing completo, ele vai pegar a produção, o estoque e todo o nosso processo fabril de uma maneira mais abrangente. Seguem as principais constatações desse estudo. Na atividade de estoque foram feitas 4 correlações. Olha como foi interessante. A correlação entre o desperdício de processamento foi mensurada pelo indicador de carga e descarga. Tivemos o indicador de separação e expedição, tempo de ciclo de carga e descarga, tempo de ciclo de separação e expedição, tempo da agregação de valor de carga e descarga e o tempo de agregação de valor de separação e expedição. Já a correlação entre o desperdício de estoque foi analisada pelo indicador fundamental, que é nível de estoque, e o índice de ocupação de depósito. Olha que indicadores fundamentais. A correlação entre o desperdício da espera foi analisada pelo indicador do tempo de fila, e a correlação entre o desperdício de movimentação foi avaliada pelo indicador da utilização de equipamento e pelo setup apresentado naquele dado momento. Ou seja, com a logística Lean,
nós conseguimos avaliar a correlação dos desperdícios Lean associados à operação e às atividades logísticas. Gente, foi um prazer discutir com vocês mais uma vez exemplos de minimização de custos logísticos. Espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Bons estudos, até breve. Abraços. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar introduzindo o tema minimização de custos logísticos, explicando sua importância e em que contextos ele pode ser aplicado. Em função da grande relevância das operações logísticas para muitos tipos de organizações, minimizar seus custos é um desafio permanente para os gestores logísticos e um objetivo estratégico para a direção das organizações. Minimização de custos logísticos em armazenagem, estoque e transporte são fundamentais. Observem as pesquisas realizadas pela Fundação Dom Cabral em 2018 e pelo Instituto Ilus em 2017. Essas pesquisas apontaram para a seguinte composição do nosso custo logístico: transporte representando mais de 50% dos custos, a armazenagem mais de 40% e a administração fica com aquele resíduozinho que sobrou aí. Podemos observar a relevância do componente armazenagem mediante esse percentual de 42,5%, para dar um número mais preciso para a gente. Então, agora, vamos falar sobre a minimização desses custos, ou seja, os relacionados à armazenagem. Podemos começar citando a adoção de novas tecnologias de controle e identificação das mercadorias em seus armazéns, além, obviamente, dos sistemas automatizados de armazenagem de materiais. Os investimentos específicos em tecnologia de informação têm sido preponderantes para que esse processo de inovação tecnológica se transforme numa realidade nos processos logísticos. Dentre outras ações que também contribuem para essas minimizações de custo tão requeridas, podemos citar terceirizar a frota dos serviços logísticos, solicitar mais tempo para consolidar cargas e entregas, transferir determinados custos logísticos para os clientes, por meio de uma boa negociação, substituir a operação CIF, que significa custo, seguro e frete, por operações FOB, que significa posto a bordo, redução do número de entregas rápidas, deslocar os estoques para proximidade aos clientes e aumentar, obviamente, o número dos famosos centros de distribuição. Planejar é fundamental para a sua otimização dos processos da operação logística, começando pela própria utilização correta da estrutura do armazém. A utilização eficaz da mão de obra, utilizando suas competências e habilidades, fará com que seja utilizado o máximo da sua capacidade dentro das atribuições estabelecidas para a realização de tarefa, ou seja, equipe competente e motivada. Vamos exemplificar agora algumas situações relacionadas aos processos de armazenagem, onde conseguimos alcançar minimização de custos. Vamos citar alguns dos problemas: minimizar custos com falha, desvios e consequentes demissões de funcionários, falhas no processo de integração e motivação após a contratação. Como contramedidas para esses problemas, temos processo de recrutamento e seleção caprichado, assertivo, respeitar o perfil e as expectativas para o cargo e trazê-los para a cultura da empresa. Manter o funcionário motivado, desafiado e valorizado. Vamos agora avaliar um exemplo que nos torna clara essa contextualização, pessoal. Temos um estudo que fala sobre armazenagem num caso de uma distribuidora de bebidas. Os custos de armazenagem representam um meio eficiente para a redução de custos globais de uma organização e ainda podem se transformar em um meio para garantir a tão almejada vantagem competitiva dessa organização. Esse estudo buscou mensurar o custo de armazenagem de uma empresa distribuidora de bebidas
localizada em uma região em Santa Catarina. Para mensurar o custo de armazenagem nessa empresa, vamos apresentar alguns dados referentes à comercialização do produto cerveja, porque é que detém maior representatividade no volume de vendas, está mais de 40%, num portfólio extenso, com mais de 350 produtos diferentes. Esses dados apresentados a seguir, eles visam trazer para nós essa relação importante dessa qualificação e quantificação desses custos, né? Essa taxa de armazenagem de produto, desse produto escolhido, que foi a cerveja na embalagem de 350 ml. Conforme a tabela apresentada, o que a gente pode constatar, pessoal? O fator de armazenagem da cerveja de 350 ml corresponde a 1,7, ou seja, 175% do valor mensurado a partir do somatório de todas aquelas taxas elencadas no quadro 1. A seguir, a gente pode aplicar o custo de armazenagem a partir das variáveis e seus respectivos valores dispostos nessa tabela, tá? O coeficiente para o cálculo do custo de armazenagem desse produto e serviço, dessa cerveja de 350 ml, é apresentado a seguir. A tabela apresenta, então, os valores correspondentes às informações coletadas nessa empresa para mensurar o custo de armazenagem desse produto escolhido. Destacamos agora a variável Q, que corresponde à quantidade de estoque de cerveja de 350 ml para o mês lá do dado estudo, que foi agosto de 2014. A variável P está relacionada ao preço de venda do produto e a variável I contempla o fator de armazenagem exposto na tabela e o T se refere ao tempo, ou seja, ao mês analisado. Na sequência, vamos aplicar agora essa primeira fórmula que mostra para a gente que o custo de armazenagem é calculado pelo Q dividido por 2 vezes o tempo, o P e o I. E o custo de armazenagem nesse nosso cálculo todo chegou a 63 mil e uns quebrados, ou seja, um custo significativo. A aplicação do custo de estocagem é um item primordial para a gestão efetiva de estoques, pessoal, pois promove a interatividade com as demais áreas da organização, sendo essa condição imprescindível para aferir o nosso custo de armazenagem. Dessa forma, acredita-se que as informações provenientes da aplicação dessa metodologia de cálculo da armazenagem possam auxiliar os gestores da empresa em seu processo de tomada de decisão. Ou seja, fazer uma boa logística significa buscar consistentemente a minimização dos seus custos. Esse estudo de caso nos ajudou a entender melhor isso um pouquinho na forma numérica. Pessoal, um prazer bater esse papo com vocês. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Ótimos estudos a todos. Abraços. Olá, eu sou Wagner Ramos, professor e consultor em Supply Chain, e esse é o podcast do tema Minimização de Custos Logísticos. Como convidado para responder nossas perguntas, temos o Vanilson Fragoso, professor e consultor de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Seja muito bem-vindo, professor Vanilson. Um prazer reencontrá-lo nesse podcast. E já iniciando o nosso bate-papo, você pode nos falar sobre a importância da minimização dos custos logísticos? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em conversar novamente com vocês. Muito bom, professor Wagner, batermos mais esse papo aqui sobre esse tema tão bacana. Claro que sim, vamos lá. Comecemos pela composição do nosso custo logístico, onde os transportes representam mais de 50%, a armazenagem mais que 40%, segundo pesquisas realizadas por Fundação Dom Cabral em 2018 e pelo Instituto Lilos em 2017, ou seja, uma baita representatividade. Esses números eles falam por si só. E, em função disso, minimizar seus custos é um dos grandes desafios dos gestores logísticos e das organizações como um todo. Sem dúvidas, a área de logística, em todas as suas dimensões, evoluiu bastante nas últimas 3 décadas. Temos soluções de software e hardware que direcionam para produtividades que proporcionam despesas cada vez mais assertivas, abrindo espaço para elevar o nível de serviço oferecido e aumentar a percepção de valor observada pelo cliente. Então, Vanilson,
Você pode então especificar um pouco mais, nos falando sobre alternativas para a minimização de custos em processos de armazenagem? Claro, Wagner. Em um primeiro momento, tem papel fundamental nesse processo a utilização da tecnologia de informação e sistemas automatizados de armazenagens. Essas novas tecnologias de controle e identificação de produtos em seus armazéns, caracterizados em algumas situações como inovações tecnológicas, têm sido determinantes para a minimização de custos nos processos logísticos. Também podemos citar outras ações que possibilitam a minimização de custos. Terceirizar frota de serviços logísticos por meio de operadoras e operadores capacitados, solicitar mais tempo para consolidar cargas e entregas, negociar a transferência de custos logísticos para clientes, aí obviamente por meio de uma boa negociação, implementar mais operações tipo FOB, que significa posto a bordo, quando comparado às operações tipo CIF, que significa custo, seguro e frete. Distribuir melhor seus estoques, se aproximando as suas localizações às localizações de seus clientes e, obviamente, aumentar o número dos centros de distribuição, os famosos CDs. Isso, Vanilson. Importante entender que cada situação precisa ser avaliada de maneira customizada. Não há uma receita de bolo a ser seguida. Se o diferencial percebido pelo cliente é velocidade, talvez ter mais estoque e deixá-los em vários pontos seja o caminho. Caso o viés preço baixo seja a percepção de valor, centralizar estoques e patrocinar pedidos maiores fazem a diferença. Mas independente da estratégia, buscar alternativas para aumentar a eficiência operacional proporcionará condições de diferenciação frente aos concorrentes. Ivanilson, você pode nos falar um pouco sobre as consequências de gestão de estoque não sistematizada para uma operação logística? Sim, sem dúvida que a ausência de sistematização é extremamente danosa para a gestão de qualquer processo e não seria diferente para o processo de gestão de estoques. Para citarmos apenas um exemplo, de forma precipitada e errônea e em função da sua ineficácia operacional, algumas organizações investem mais capitais em estoques do que o necessário. Ter o estoque abarrotado de mercadorias, bens, produtos e materiais de forma desnecessária induz a uma tranquilidade equivocada que custará muito caro para essa organização. É melhor ver onde estão seus problemas do que gastar muito dinheiro mantendo um nível de estoque muito alto, pessoal. Hoje é inimaginável acreditar que uma operação de médio ou grande porte possa trabalhar sem sistemas que consigam integrar a cadeia ou conduzir o dia a dia do processo de armazenagem. Pensando na dimensão quantitativa, ou seja, qual o tamanho do estoque que devo administrar, é necessário ter a leitura das entradas e saídas para conseguir definir o estoque corretamente. Leituras online de venda, integrações com fornecedores, acesso aos parâmetros de política de estoque e projeção de vendas são fundamentais para dimensionarmos corretamente os estoques. Sob o ponto de vista de gestão de armazenagem, é fundamental contar com o apoio de sistemas para viabilizar a operação com velocidade e altas produtividades, seja de manuseio ou espaço. Por exemplo, é fundamental que o armazém ou o centro de distribuição seja suportado por um WMS, que são as iniciais de Warehouse Management System, ou, traduzindo, Sistema de Gerenciamento de Armazém, que permita fazer armazenagem baseada em curva ABC, produtos com maiores e menores movimentações, consolidar pedidos e distribuir tarefas a operadores baseadas em premissas de priorização ou potencialização de produtividade. Esses são alguns exemplos que mostram o grau de complexidade de tentar fazer essa gestão sem suporte de um bom sistema. Como você mencionou, eficiência operacional reduz estoque. Agora, Vanilson, essa discussão traz uma questão importante. Será que todas as gerências chaves da organização, financeira, de produção, de vendas, de compras, concordam com a política de estoques a ser adotada? Professor Wagner, bastante instigante essa sua colocação. É muito claro que as gerências citadas por você têm objetivos e metas que são conflitantes em certas medidas. Vamos observar algumas constatações. Por entender que o custo do dinheiro é alto, a gerência financeira não quer ter capital imobilizado na forma de estoque. Já a gerência de produção, por sua vez, se preocupa em ter estoque suficiente para garantir o fluxo e a programação da sua produção.
Já a gerência de vendas não quer ter problema de falta de produto na prateleira, né? Ela quer entregar aos clientes e, para isso, ela quer ter o maior estoque possível. E a gerência de compras, pessoal? Ela quer comprar estoque maior porque ela pensa que ela sempre estará garantindo preços menores por esse tipo de aquisição. Pois é, em função de tudo isso que a gente falou sobre essas gerências, cabe à direção das organizações compatibilizar esses anseios, visando sim a melhor operação possível, com foco na minimização dos custos e sem comprometer a qualidade do atendimento ao cliente. Para isso, pessoal, é necessário criatividade com soluções alternativas, monitorar os indicadores das operações logísticas, acompanhar as expectativas das partes interessadas, né, clientes, fornecedores e outros, combinar isso de forma continuada faz toda a diferença para a gente ter uma operação logística mais eficaz e com custo menor. Sim, reforçando os pontos citados, é fundamental a integração de todas as áreas e personagens pertencentes dessa dinâmica. No final do dia, o viés financeiro vai nortear a discussão, pois as organizações precisam gerar contrapartidas para garantir um ciclo virtuoso, crescimento sustentável. À medida que há clareza e monitoramento, todos precisam trabalhar para que suas respectivas áreas sejam eficientes ao ponto de gerir estoques suficientes para abastecer a cadeia. Como já foi dito anteriormente, a representatividade financeira do transporte na operação logística é muito significativa. Mas além dessa representatividade, você pode nos citar alguma outra questão preponderante relacionada à função transporte na operação logística? Sim, Wagner, com certeza. Além da significativa importância financeira da composição da operação logística, já que transporte representa mais de 50% do seu custo, a função transporte tem, sim, outro papel relevante. É só a gente fazer um exercício, né? Vamos imaginar a ponta final do processo logístico, que é o transporte, e o quanto isso é relevante para manter o nível de satisfação do cliente. Por quê? Porque é essencial que a mercadoria chegue no cliente no momento em que ele quer, na quantidade certa, no lugar correto e ao menor custo possível. Esse ponto torna-se cada vez mais importante se analisarmos todos os sérios problemas de mobilidade e a carência de uma boa distribuição dos modais de transporte que temos para termos aí sim, de fato, alternativas para entregas rápidas, eficazes e baratas. Contribuindo, Vanilson, o OTIF, da expressão em inglês on time in full, ou aquilo que solicitei no tempo combinado, é uma variável de diferenciação para os clientes. No atual contexto de potencialização do e-commerce, a variável transporte ganhou ainda mais notabilidade. O chamado last mile, ou última milha, traduzindo da expressão do inglês, que refere-se ao último trecho, geralmente com origem num centro de distribuição, até a entrega ao consumidor, tornou-se um desafio. Como conseguir fazer uma grande quantidade de entregas com o mesmo veículo de maneira competente? Conseguir fazer tracking, ou seja, rastrear o pedido e dar visibilidade, ter um custo competitivo e oferecer opções de níveis de serviço são alguns dos desafios impostos. Entender a necessidade do cliente é fundamental para criar vantagem competitiva. E lembrar que o mais rápido ou menor custo nem sempre são os principais vetores percebidos pelo cliente. Vanilson, qual o ponto fundamental para compatibilizarmos nível de serviço ao cliente com operação logística eficaz? Pois é, Wagner, está todo mundo atrás dessa resposta, né? Vamos lá, vamos a algumas colocações. O primeiro ponto que é fundamental é, para agregarmos valor ao serviço prestado aos nossos clientes e ainda para minimizarmos os custos de nossa operação logística, a gente precisa ter uma operação logística integrada. É fundamental que a gente tenha sinergia na tomada de decisão e no funcionamento de departamentos como planejamento, compras, transporte, armazenagem, estoque, tecnologia de informação. Já falamos disso, daqueles pensamentos distintos e até conflitantes de alguma gerência, né? Temos que equalizar isso, pessoal. Perfeito, Vanilson. Essa integração que viabilizará ter a real dimensão das necessidades do circuito e dimensionar corretamente os recursos, priorizando menores custos e eficiência. Agora, Vanilson, para finalizar nosso bate-papo, você poderia nos falar um pouco sobre as tecnologias, inovações, tendências em logística, com vistas à minimização dos custos? Então, Wagner, posso sim. O operador logístico hoje dispõe de um verdadeiro arsenal de ferramentas e tecnologias para tornar a sua operação eficaz e competitiva, se relacionada a custos. Sob o ponto de vista de gestão,
Vamos citar duas ferramentas importantíssimas. Os mecanismos informatizados de solicitação de demanda, que é o que a gente chama de monitoramento dos níveis de estoque em tempo real, por parte do fornecedor, vem substituindo aqueles processos antigos e pouco eficazes das operações rotineiras de compra. Já o varejo se preocupa muito em dar uma melhor resposta ao consumidor por um sistema que está sendo muito amplamente utilizado, que chama-se resposta eficiente ao consumidor. Agora vamos citar outras tecnologias e ferramentas muito aplicadas atualmente para minimizar custos nas operações. Logística antecipada, que usa inteligência artificial combinada com algoritmos. Isso vai fazer com que a gente avalie os hábitos do consumidor, a movimentação do produto, até antes do consumidor finalizar a sua compra na plataforma. A demanda personalizada, por exemplo, o uso das impressoras 3D, que vão fabricar produtos personalizados para os clientes. Os veículos autodirigíveis, que fazem uso da aplicação combinada de GPS, até com internet das coisas, com inteligência artificial, capaz de realizar entregas em automóveis sem motoristas. Olha que coisa bacana. E os Big Data, a gente precisa cada vez mais conciliar uma grande quantidade de dados e tomar decisões em cima desses dados, tá? Isso é muito importante. Além disso, pessoal, a gente tem múltiplos canais logísticos, onde a gente aplica tecnologia mobile para o acompanhamento dos processos de aquisição do insumo, produção dos produtos, entregas e até a rastreabilidade das cargas em tempo real. A internet das coisas, já citada anteriormente, ela também pode ter uma aplicação mais abrangente, fazendo uma ligação direta dos pontos da cadeia de suprimentos, relacionando maquinário, equipamento e dispositivos, que eles vão ficar ligados à internet de forma direta, gerando essa quantidade muito grande de dados que serão interpretados e gerando as informações fundamentais para a tomada de decisão. Não podemos esquecer da verticalização de estoque, Isso exclui a necessidade de possuir estoques espaçosos, simplificando a nossa operacionalização e, obviamente, por consequência, diminuindo as equipes. Por fim, pessoal, uma tendência muito real hoje em dia, a utilização das entregas por drones. Isso vem facilitando muito as negociações pelo sistema de e-commerce. E, em função de todos os nossos problemas de mobilidade, os drones chegaram para ficar aí nesse processo. Que bate-papo enriquecedor, professor Vanilson. Momento de bastante aprendizado para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. E prezado aluno, vamos ficando por aqui. Até a próxima e bons estudos.